Olá, aluno Anchieta, vamos para mais uma aula do Português 2B, tá? Hoje encerramos aí, terminamos a apostila 2B aí, da frente 2B, né? Com a aula 8, é a primeira aula de uma sequência de aulas sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem aí, um conteúdo muito bacana de estudar, tá? Uns conteúdos bem legais da língua portuguesa. E começamos hoje, não vamos ver todas as figuras, são várias figuras. Começamos na aula de hoje, tá? Então vamos começar com o conceito, tá? Eu elaborei aqui um conceito para vocês, eu vou ler aí um conceito básico do que é, né, as figuras de linguagem, que são as figuras de linguagem. Recursos linguísticos que autores usam para enriquecer a linguagem, deixando-a mais expressiva. Muito utilizado, ele é utilizado em vários meios aí, tá? No meio jornalístico você encontra, até em material didático você encontra figuras de linguagem, mas ele é muito utilizado aí na literatura, tá? E toda expressão artística que puxa da parte escrita para aí produções de obras de arte. A gente vai ver aí figuras de linguagem em charges, em tirinhas, em músicas, em livros, e tem muita coisa para a gente poder exemplificar, tá? Então fica a base aí, figuras de linguagem, recursos linguísticos que autores usam para enriquecer a linguagem, o texto, né? Deixando-a mais expressiva, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Eu trouxe um exemplo para vocês, deixa eu colocar aqui no quadro. Se eu escrever essa frase aqui, João está muito estúpido. Vamos relembrar aqui da nossa aula de classes de palavras. João, substantivo. Está, verbo. Muito, advérbio de intensidade, né, pessoal? E estúpido é uma qualidade do substantivo, do João, que na qualidade do substantivo, adjetivo. Então, nós temos um adjetivo dando qualidade ao substantivo e um advérbio dando, enfatizando, dando qualidade a esse adjetivo. João, não é que o João está estúpido, João está muito estúpido. Nós precisamos aqui da utilização de um adjetivo para poder dar característica para o João e para poder ressaltar esse adjetivo, a gente precisou colocar um advérbio. Vamos ver aqui uma forma que a figura de linguagem faria isso por si só, tá? João está um monstro. Esse monstro já caracteriza que ele está estúpido e não é pouco, então é muito estúpido. Então, só esse monstro já faz aqui a função do adjetivo e do advérbio, tá? E ele caracteriza o substantivo. Então, nós vemos aqui uma figura de linguagem, tá? Não vou dizer qual ainda, a gente já vai estudar os tipos. Temos várias durante as nossas próximas aulas, né? Mas nós vimos que a figura de linguagem aqui ele substituiu duas classes de palavras que estavam cumprindo a função de dar qualidade ao substantivo. Uma dando qualidade ao substantivo e outra dando qualidade ao adjetivo que dava qualidade ao substantivo. Tá? Então nós vemos aqui a troca. João está muito estúpido, é a frase literal. João está um monstro. Nós temos o que aí? O sentido figurado. Figuras de linguagem trabalha com o sentido figurado e não com o sentido literal, tá, da palavra. Então vimos aí que as figuras de linguagem são utilizadas em diversos tipos de texto, mas é uma característica bem presente, né, nas produções literárias. Vamos ver dois exemplos aí de autores bem famosos, tá, que têm o uso aí de alguma figura de linguagem. Camões, quando disse amor é fogo que arde sem se ver, ele não quis dizer que amor é o fogo mesmo, né? Produto da combustão, né? Não é o fogo que a gente esquenta a nossa comida, o fogo que a gente usa para queimar algo,
né? Não, o amor é fogo. Esse fogo é o quê? É um sentimento interior, tá? Esse fogo aí é um aquecimento interior, tá? E quando Cecília Meirelles, né, clássico aí da literatura brasileira, falou: pus meu sonho num navio e o navio em cima do mar. Tá, colocar um navio em cima do mar dá. Agora, literalmente, tem como colocar um sonho em algum lugar? Não, se for o sonho de comer, não o sonho que a gente sente. Quando ela falou que pus meu sonho no navio, ela está dizendo correr atrás do sonho. Pus meu sonho em andamento, como que a gente pode dizer aqui? Pus meu sonho para realmente ser colocado em prática. E pus meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Correr atrás do sonho, tá? Ir atrás de algo desejado aí. Então, vemos aqui na literatura duas figuras de linguagem. Durante a aula, a gente vai ver alguns exemplos em cada figura de linguagem. E volta e meia, a literatura aparece aí para a gente poder exemplificar bem a figura de linguagem trabalhada. Então, durante a aula de hoje, a gente vai estudar 7 figuras de linguagem. Tem muito mais, tá? Mas hoje serão 7 figuras de linguagem. E começaremos aí pela comparação, tá? O que é comparação? Comparação é quando a gente tem a aproximação de dois fatos, de duas ideias, tá? A partir de uma semelhança. Então, você vai aproximar dois fatos, duas ideias, a partir de uma semelhança. Vamos ver exemplos lá. E sempre essa semelhança, cuidado aí, aparecerão elementos de comparação, tá? Vamos lá. João é severo como um carrasco. Esse como um elemento de comparação, tá? Como um carrasco. Maria é como uma flor. Beleza? Nesse caso, nós temos o que aí? Como um carrasco, figuras de linguagem em comparação. Como uma flor, figuras de linguagem em comparação. Tranquilo? Então, nós vimos aí que a comparação são elementos, né? Um elemento ou expressões, aí uma expressão, para aproximar dois fatos, duas ideias, a partir de uma semelhança. Nós temos um exemplo aí de uma tirinha, tá? Da artista Cibele Santos aí, no blog dela. E vamos ver aí a crítica da autora aí na tirinha, usando a linguagem dele. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Hã? No segundo quadrinho, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Aí foi usada uma comparação, na verdade, nas duas falas da personagem, né? Da namorada ali, aparece a comparação. Na primeira, ela fazendo a comparação do amor como uma flor, né? Temos aí o elemento comparativo, tá? O termo de comparação. Então, ela usando ali, o amor é como uma flor, ele não entende, né, a figura de linguagem, o sentido, ele não consegue entender aí o sentido figurado usado por ela. Aí, na segunda expressão, ela usa o sentido figurado, mas de um assunto ligado aí ao universo masculino, uma coisa que ele gosta, né, o que subentende aí pra gente, quando ela fala que o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais, né? Aí nós temos ali novamente o como, novamente o termo de comparação, e agora, mais uma vez, nós temos a figura de linguagem em comparação, mas agora ligada ao universo masculino. Então, a tirinha ela mostra dois exemplos, né, de comparação em uma única obra aí. Muito bem colocado o exemplo, né, e reforça, né, o que a gente acabou de ver. Agora vamos ver com toda certeza a figura de linguagem mais utilizada nos textos que a gente lê no nosso dia a dia, tá? E lógico, a mais cobrada aí nos concursos vestibular ou qualquer outro tipo de concurso, tá? A metáfora. O que é metáfora? Metáfora também é um tipo de comparação, só que sem o elemento comparativo. É uma comparação implícita, está implícito. Você não precisa ter o elemento de comparação para mostrar que é uma comparação. Tá? Eu vou começar
citando o exemplo anterior da figura anterior da comparação. Já vai começar mostrando uma figura de linguagem aqui da comparação que a gente já falou, tá? Vou pegar lá aquele exemplo. Maria. Olha que feio isso. Tá, agora certinho. Maria é como uma flor. Está dizendo que Maria é como uma flor, que ela é delicada como uma flor, que ela é bonita como uma flor, que ela é perfumada como uma flor. Tá, nós temos aqui o elemento comparativo como, tá? Temos um elemento comparativo, comparando dois substantivos, Maria e flor, beleza? Aqui nós temos a figura antiga, a figura que a gente viu agora, né? Comparação. Agora eu vou usar o mesmo exemplo sem o elemento comparativo. Maria é uma flor. Quando eu digo que Maria é uma flor, não tem como Maria, no sentido literal, ser uma flor. Um ser humano não pode ser uma flor. Então a gente sabe que é o sentido figurado. Mas quando alguém te fala, Maria é uma flor, o que você imagina? Maria é meiga, Maria é delicada, Maria é bonita, Maria é perfumada como uma flor. Você imagina a figura de linguagem em comparação, mas você não está utilizando ela, porque isso aqui é uma comparação sem elemento comparativo, né? Não existe elemento aqui. Então aqui é implícito, tá? A metáfora trabalha com a comparação implícita. Tranquilo, pessoal? Então, metáfora é quando você utiliza a figura de linguagem aí, você utiliza uma comparação, tá? De forma implícita. Quero ler com vocês, na apostila de vocês, lembrando, né? Aula 8, apostila 2B, na final da apostila 2B, figuras de linguagem 1. Segunda página da apostila ali é página 28. A aula começa na página 27. Eu quero ler com vocês uma coisa da página 28, do lado direito superior. Aqui eu tenho 3 exemplos, tá? Vamos lá. Em se tratando do papel do contexto para o entendimento das metáforas, é claro que em alguns casos o contexto, será fundamental. O que ele está dizendo? Você precisa do contexto, né? A metáfora você precisa do contexto. Aqui nesse caso, Maria é uma flor. Qual é o contexto de uma flor? O que você imagina? Quando você imagina uma flor, o que vem na tua cabeça? Perfume, delicada, bonita, né? Então, quando você fala Maria é uma flor, você não está querendo dizer que ela é brava, você não está querendo dizer que ela é rude, tá? Então, lógico, para você ligar Maria com essas características, né? Perfumada, bonita, você tem que saber o contexto. Aqui nós temos 3 exemplos que vai mostrar bem isso. Vamos lá. Página 28 ali. Semana que vem vou ao meu paraíso. É quando alguém está comentando que voltará à sua cidade natal dali a alguns dias. Se eu vou embora da minha cidade, vou morar em outro lugar e vou viajar um dia para visitar a minha cidade natal, se eu gosto muito da minha cidade natal, eu acho ela maravilhosa, morro de saudade daquele lugar, eu vou falar assim, semana que vem vou ao meu paraíso, né? Então, nesse caso aqui, o meu paraíso é a figura de linguagem metáfora que está fazendo a comparação implícita. Pode ver aqui que não tem termo comparativo. Segundo exemplo, não aguento mais esse castigo. Alguém lamentando ter de ouvir seguidamente de uma mesma pessoa o mesmo tipo de investida amorosa. Então, aquela tua amiga, tá? Falando para as meninas aí, aquela tua amiga falando para você, não aguento mais esse castigo. Tipo, o cara todo dia me mandando mensagem, enchendo meu saco, eu não tenho ainda não estou com a coragem de cortá-lo. Então, temos aí, né? Não aguento mais esse castigo. Esse castigo, figura de comparação aí, mas é uma metáfora, não está utilizando o termo comparativo. E o último exemplo aí, ela sempre chega com pedras na mão. Não vou nem ler ali, a gente já lê. Pessoal, só falo para vocês, o cara chegou com pedras na mão para mim. Eu quero dizer o quê? Que ele chegou rude, certo?
alguém se sentindo vítima das acusações de outra pessoa. O cara chegou te acusando, um monte de pedras na mão. Tá? Deu para entender bem essa figura aí, eu acho que é uma figura que todo mundo já estudou, metáfora cai muito, tá? Então só lembrar, comparação implícita, não utiliza termo comparativo. Beleza, galera? Agora vamos ver uma figura de linguagem também muito conhecida, que cai muito aí nos concursos vestibulares aí que vocês vão tentar, tá? A prosopopeia. O que é a prosopopeia? É quando se coloca características humanas, tá? Qualidades, aí, a seres inanimados ou irracionais. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou pegar o exemplo aqui. Vamos lá. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Como assim? As casas espiam? Como que a casa vai espiar alguma coisa? A casa não vê, né? Quem vê são seres vivos. O cachorro vê, o gato vê, eu vejo, você vê. Agora as casas não veem, né? Elas não espiam, né? O que o autor aqui, isso aqui é Carlos Drummond de Andrade, tá? Um dos maiores poetas da nossa literatura, num dos mais famosos poemas dele aí, que é o poema de Sete Faces, tá? E ele fala, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. O que ele quer dizer aqui com esse espiar? Aqui ele está querendo falar que as casas veem, então, tipo, a paisagem, né? Que todos que estão ali naqueles lugares conseguem ver os homens que correm atrás das mulheres. Na verdade, aqui a gente tem duas figuras de linguagem, né? A primeira aqui é o espiam, né? As casas espiam. Aqui nós temos a prosopopeia, porque nós estamos dando a um ser inanimado, né? Qualidade humana, característica humana, tá? Mas temos aqui os homens que correm atrás das mulheres. Esse correr a gente sabe que não é o sentido literal de correr mesmo, e sim de paquerar, de ir atrás, de procurar as mulheres. Então temos aqui, tá, mais uma figura de linguagem, não precisamos estudar agora qual é, mas o que foca para a gente nesse exemplo, que a gente precisa para esse exemplo, está aqui. As casas espiam os homens. As casas espiam é um termo aqui que é uma prosopopeia, tá? Porque estamos dando a um ser inanimado qualidade e característica humana para ele. Nós temos aí a música Maçã do Rosto,
composição original do artista Djavan, tá? Uma música consagrada dele aí. E temos aí a versão aí de uma artista nova da MPB, muito bom o som dela, por sinal, Dani Cruz, tá? Cantando Maçã do Rosto, do Djavan. E temos ali numa parte da letra, bem ali no refrão, né? Que ela fala, para sentir aquele gosto que você tem na maçã do rosto. O que é maçã do rosto? Essa parte de cima. A gente não pode falar com a bochecha. Bochecha é aqui. Aqui é maçã do rosto. Qual que é o nome disso? Tem um outro nome para isso? Eu não conheço. Só maçã do rosto. Isso daqui, ó. Uma xícara. E essa parte, qual que é o nome? Asa da xícara. Qualquer xícara. Pode ser pequena, grande. Asa da xícara. Você pega na asa da xícara. Então, o que é a catacrese? Catacrese é uma figura de linguagem, tá? Que é um nome que você vai dar para coisas, para objetos que não tem nome próprio. Maçã do rosto, temos ali a asa da xícara, tem aqui pé da cadeira, pé da cadeira, pé da cadeira, né? Beleza? Tranquilo? Vamos falar de uma figura de linguagem também muito cobrada, muito estudada, vocês já ouviram falar da metonímia, tá? E a metonímia também trabalha com semelhança, como outras figuras que a gente já viu hoje, tá? A metonímia também faz semelhança. Então, o que é a metonímia? Quando a gente usa uma palavra para se referir a um todo a ela ligada, tá? Se eu falar para vocês, que não é mentira, que eu adoro ler Leminski, realmente, na minha casa eu tenho vários livros da obra do curitibano Paulo Leminski, na minha opinião, um dos grandes literatos que tivemos nesse estado, um dos grandes literatos desse país, tá? E realmente, uma coisa que eu sempre falo, adoro ler Leminski. Eu nunca falo, adoro ler a obra de Paulo Leminski, adoro ler os poemas de Paulo Leminski, adoro ler os livros de Paulo Leminski, adoro ler Leminski. Mas realmente, ninguém lê Leminski, não tem como ler o Leminski. Primeiro que ele está morto, segundo que mesmo ele vive na minha frente, não tem como eu ler Leminski, né? Leminski é uma pessoa e não um texto. Mas as pessoas entendem que quando eu estou falando eu adoro ler o Leminski, eu estou fazendo uma semelhança do nome aí, o sobrenome de Paulo Leminski, com toda a obra do poeta, do artista, do literato Paulo Leminski. Então, a metonímia nada mais é do que um nome substituindo um valor de todo a ele ligado, tá? Agora vamos ver uma figura de linguagem chamada sinédoque. Muitos estudiosos dizem que o sinédoque nada mais é do que uma forma de metonímia, né? É uma metonímia, mesma coisa. Outros já defendem que é uma forma de metonímia, né? A maioria das gramáticas hoje já defende o sinédoque, tanto que ele não era estudado muito tempo atrás, tá? Ele é estudado há pouco tempo. E muitas fontes aí já colocam o sinédoque como um dos tipos de metonímia, tá? Então vamos lá. O que é o sinédoque? É quando você troca um termo pelo outro, havendo uma redução ou ampliação do sentido desse termo, tá? Vamos dar um exemplo aí para ficar mais claro. Quando uma pessoa fala, vou sair da casa dos meus pais porque agora eu quero ter o meu teto. A pessoa não quer ter um teto, né? Ninguém vai ter um teto. Um teto para quê? Você não faz nada com um teto, né? O teto vai ficar no chão, não serve para nada. Quando a gente fala, vou ter meu teto, você está dizendo, vou ter minha casa. Esse termo aí, teto, ele reduziu, né? Nesse caso, ele pode ampliar, nesse caso ele reduziu o sentido de casa. Todo o sentido de casa, que é o lar, ter minha liberdade, minha independência, fazer minhas coisas, levar quem eu quiser, fazer festa às 4 da manhã e tomar multa do condomínio, tá? Tudo isso que é relação a você ter sua casa, ele é reduzido com esse termo, com um único termo só, teto. Então, nesse caso, o teto aí na frase, quero ter meu teto, o teto aí na frase é uma figura de linguagem chamada sinédoque. Então vamos para o estudo da nossa última figura de linguagem da aula de hoje, tá? Continuam em próximas aulas aí figuras de linguagem, mas vamos ver aí a sinestesia, também cai bastante. Tá? A sinestesia, ela tem uma característica própria, bem fácil achar ela, porque ela é uma relação entre sensações, o amor, o ódio, a fome, com sentidos sensoriais, a visão, o olfato,
tá? Então sempre vai ter essa relação. Uma sensação vai ter um sentido sensorial, tá? Tenho 3 exemplos para vocês aqui que vêm da literatura, tá? Peguei 2 exemplos da literatura brasileira e um exemplo da literatura portuguesa. Então vamos começar lá. Primeiro exemplo: sinestesia. Vamos começar aqui com o autor antigo, Casimiro de Abreu, tá? Vamos ver a frase aqui de um dos seus poemas. As falas sentidas que os olhos falavam. Ó, aqui, sentido sensorial, ó. Olhos, olhar, visão, falavam. As falas, como que os olhos falavam? Como que olhos falam? Lógico, a gente usa isso muito no nosso dia a dia. Quis dizer uma coisa para ela com os olhos, né? Você fala para as pessoas às vezes só com o olhar, mas aqui nós temos o quê? Uma figura de linguagem, a sinestesia, onde nós estamos tendo um sentido, tá? Sensorial aqui, com uma ação aqui, tá? Com a emoção, olhos falar. Então temos aqui no poema aqui do Casimiro de Abreu essa figura, sinestesia, por essa característica. Vamos para mais um exemplo. Deixa eu limpar um pouquinho o quadro para ficar melhor para vocês aí enxergarem. Espero que tenha melhorado aí. Vamos lá. Agora vamos para a poesia portuguesa, figura de Mário de Sá Carneiro, começo do modernismo, tá? Português. Vamos lá então. Insônia roxa. A luz virgular-se em medo. Aqui a gente vai usar um pouquinho da gramática para entender o que o Mário de Sá Carneiro quis dizer. Insônia roxa. Insônia é aquele negócio que você não consegue dormir de madrugada, roxa. Parece uma coisa de raiva. E quando você está com insônia de madrugada, você não está com raiva. Insônia raivosa, insônia roxa. Já tem a primeira ideia de sinestesia aí. Mas a sinestesia está mais clara ainda na segunda frase. A luz virgular-se em medo. Calma aí, quando você sente medo, você não para, você não tem uma pausa. O que a vírgula é na língua portuguesa? Uma pausa. Você está falando, coloca a vírgula para iniciar, para colocar uma outra oração aí no sentido da inicial. Então, a luz virgula-se, a luz pausa-se, a luz entra em pausa de medo. Temos duas ideias aqui de sinestesia, mas a mais clara, o virgular-se, a luz virgular-se, tá? E por último aí, vamos agora de Clarice Lispector. Terminar aqui este exemplo com Clarice Lispector, um nome aí do modernismo brasileiro. Vimos agora o modernismo português, agora o modernismo brasileiro. Tem aula de gramática, a gente consegue enfiar aí a literatura. Vamos lá. Pela janela entravam claridades. Normal pela janela entrar claridade. Até aqui, tranquilo. Claridades cinzentas e surdas.
Opa, vamos lá. Uma claridade tem cor. Primeiro sentido sensorial, cor. Tá? Que vem da visão. Claridade cinzenta. E surda, uma claridade surda, outro sentido sensorial. Temos aqui diretamente duas características claras aí da figura de linguagem sinestesia, tá? Então, vimos hoje 7 figuras de linguagem, recapitulando aí, aula 8, apostila 2B, começamos na página 27 com o conceito. Aí, primeira figura, comparação, página 27. É bom vocês darem uma olhadinha em casa para poder fazer um resumo aí. Página 28, metáfora e prosopopeia. Página 29, cataclese, metonímia e sinédoque. E na página 30, sinestesia. Pessoal, tem ali vários exercícios para vocês fazerem. Quem quiser adiantando, tranquilo, mas eu vou voltar nesses exercícios quando a gente terminar todas as figuras de linguagem. Não acho bacana começar a trabalhar com os exercícios já, uma vez que ele não terminou ainda, né, essa sequência aí deste conteúdo. Mas se vocês quiserem começar já a fazer os exercícios para adiantar, podem começar. Qualquer dúvida, perguntem aqui. Qualquer dúvida da aula, de exercício, podem perguntar aqui nos comentários do YouTube ou lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Do pré-vestibular Anchieta. E fica aí um grande abraço, tranquilo? Nos vemos na aula da semana que vem. Valeu, grande abraço, tchau!